Então, Kleber, bem-vindo, obrigada novamente por aceitar o convite, e a palavra é sua. Muito bom, obrigado pelo convite, Gabriela, aos envolvidos, né, aos coordenadores, obrigado pela iniciativa de fazer o curso, e nesse formato, né, o esforço que é modificar todas as coisas e colocar nesse formato, né, então agradeço isso também, a iniciativa é muito boa, o convite também gostei bastante. Bom, o título vocês vão perceber, né, que o título da palestra eu mudei um pouquinho. Eu coloquei as transparências, a maioria delas estão em inglês, mas como eu vou falar em português, eu acho que não vai ter nenhuma perda, né, nenhum problema com isso, né. Eu mudei um pouquinho o título da palestra, na verdade eu vou falar a mesma coisa, eu coloquei como gelos de espinha artificial, alguns poucos aspectos fundamentais, né? Eu tirei um pouco o peso das aplicações e deixei mais peso nos aspectos fundamentais, uma vez que é uma escola de física da matéria condensada, e na introdução vocês vão ver um pouquinho o que a gente entende por física da matéria condensada, então vocês vão entender por que eu mudei um pouquinho o título, tá? Então eu vou falar sobre gelo de espinha artificial. É um nome aí estranho, né? Gelo, tem gelo no nome, tem espinho no nome, ainda tem artificial, quer dizer, uma coisa que não é natural, né? Eu espero que no fim dessa palestra vocês saibam, pelo menos, do que se trata, né, o tema, por que se pesquisa nesse tema hoje em dia, por que ele é um tema na fronteira do conhecimento em física da matéria condensada, e o que se tem no futuro para se explorar com isso, né? Pelo menos uma ideia geral. Eu vou ficar satisfeito se vocês conseguirem isso, né? Se eu conseguir, vocês não. Se eu conseguir passar para vocês isso, tá? Então, perfeito. Vamos lá. Bom, eu vou começar bem do zero de alguns conceitos, tá? Bem do zero mesmo, para a gente saber onde que está pisando, né? Então, tem algo que se chama, ou se chamava, mas se chama ainda física do estado sólido. Então, física do estado sólido é uma área, né? Uma área da física bastante extensa, é a mais, se você for separar, né, entre áreas, a física, essa é a maior área onde tem a maior concentração ali de pesquisa, de temas diferentes de pesquisas, né? Exatamente o nome já diz, quer dizer, é o estudo da matéria no seu estado sólido, né? O estado sólido da matéria. E, na verdade, se a gente tem essa concepção atomística, né, da matéria, na verdade, o link entre um átomo, né, que é uma coisa muito ali pequenininha, e o nosso dia a dia, tá ali, né? Nosso dia a dia, é o link entre o átomo e o nosso dia a dia. Então, se estuda desde como os átomos, os materiais se formam na natureza, né? E depois, quais as propriedades, né? O estudo das propriedades desses materiais para uma série de coisas, né? Para aplicações ou para estudo da física fundamental, né? E, claro, como a gente lida com matéria, né, física do estado sólido, então envolve ali uma variedade imensa de tópicos, né? O que? Elektrodinâmica, tem eletromagnetismo, tem física estatística, tem mecânica quântica, tem mecânica clássica, tem de tudo ali, né? E eu fiz iniciação científica, coloquei uma frase ali, eu fiz iniciação científica no ano de 1993, 94, no Departamento de Física de Ciência dos Materiais, né? De Ciência dos Materiais. Desculpa porque aqui não está, é Departamento de Física do Estado Sólido e Ciência dos Materiais, né? Está errada a sigla. Departamento de Física do Estado Sólido e Ciência dos Materiais. Então, essa área é conhecida como Física do Estado Sólido. Todos os departamentos que se dedicavam a isso chamavam Física do Estado Sólido. Perfeito. E o que é importante em Física do Estado Sólido? Muitas coisas são importantes, como eu falei, né? A reunião aí de muitos tópicos da física, muitas áreas da física, muitas disciplinas envolvidas. E, basicamente, o sólido, a gente sabe que a gente pode... uma
classificar de várias formas diferentes. Uma das formas que a gente pode classificar os sólidos é através da sua estrutura, né? Quer dizer, a gente partiu, já falei antes, né, dessa visão atomística da matéria. Então, esses átomos estão organizados de uma certa forma nos sólidos, e pode ser uma organização como essa daqui, né? Aqui à minha esquerda, que é uma monocristalina. Então, esse arranjo perfeitinho dos átomos em toda a estrutura, com essa simetria de translação perfeita, né? A gente tem aqui no meio uma estrutura, um arranjo, né? Uma organização que seria um policristal, que a gente tem várias áreas aqui, né? Várias regiões, nas quais, dentro dessas regiões, os átomos estão organizados de uma forma monocristalina, só que então esse material como um todo, ele é a junção aí de vários monocristais com orientações diferentes, é um policristal, ou esses átomos podem estar organizados, ou seja, não organizados, dispostos de forma, bom, eu vou abusar aqui um pouco da palavra, mas de forma aleatória, mais bem usada seria a palavra de forma desordenada, né? Então, aí a gente tem um material amorfo. Então, isso é bastante importante em física do estado sólido, saber com que tipo de estrutura a gente está trabalhando. Por quê? Porque a estrutura do material, ela representa, ela atua, né, com um papel predominante, muito, muito forte na determinação das propriedades físicas, né, dos materiais, né? Uma série de propriedades, né? Desde condutividade eletrônica, né? De calor, etc., propriedades mecânicas, ou seja, uma série de propriedades físicas tem influência forte dessa estrutura, né? Atômica, cristalina. Aqui eu coloco algumas técnicas, né? Como a gente consegue experimentalmente determinar uma estrutura cristalina de um sólido, via técnicas de microscopia, né, de eletrônica, de transmissão, de varredura, né, de tunelamento, de força atômica também, através de difração, né, difração de ondas eletromagnéticas, seja ela de raio-x ou de nêutrons, né? E uma série de técnicas, então, existe para a gente determinar e descobrir se esse material é policristal, se ele é amorfo, se ele é um cristal, e como essa ordem está se dando ali dentro do material, né? Claro que existem desvios, né? Nenhum cristal na natureza ele é perfeito, um monocristal perfeito, e muitas propriedades, né? Muitas propriedades dependem desses desvios. Na verdade, às vezes, a propriedade que a gente está estudando não depende fortemente daquele arranjo perfeito de átomos, mas sim dos pequenos desvios, né? Então, isso é bastante importante também, tá? Bom, isso não é estático, eu coloquei aqui os fônons, tá? A rede, ela vibra, essa rede cristalina, ela está vibrando, a quantização dessas vibrações são os fônons, então, nem isso, né? Quer dizer, aquela visão daquela rede estática, ela falha até nisso, né? Nem o cristal perfeito, ele está ali com a posição estática, porque existem essas vibrações, né? Os fônons. Perfeito. Bom, aqui desse lado, aqui tem algo importantíssimo, né? Isso daqui não tem a ver com o material, obviamente, mas é uma técnica, aí já tem um intelecto do ser humano trabalhando, né? Ao estudar as estruturas cristalinas dos sólidos. Então, vocês, como aqui é aluno de fim de graduação, né? Começo de pós-graduação, vocês já devem saber que, a partir de uma estrutura cristalina, ela é caracterizada, né, por uma rede de pontos, né, que é a estrutura, a rede, né, e aí você pode definir uma rede de Bravais, que é essa célula unitária que se repete, né, que tem essa simetria de translação nas três direções, no caso de um cristal tridimensional, e também, aí que eu venho dizer, né, não tem a ver com a natureza, mas tem a ver com o intelecto humano, essa figura daqui, que uma forma muito importante, muito útil, né, muito útil de se estudar a estrutura cristalina, não é olhando para o cristal no seu espaço real. O que é o espaço real? Aquele que a gente vê, aquele que a gente olha com os outros, que os nossos olhos enxergam, né?
que, claro, no caso são técnicas de microscopia, etc., né? Mas é bastante interessante a gente olhar o cristal através de sua rede recíproca, né? Sua rede recíproca. O que é essa rede recíproca, né? A rede recíproca, você define lá na rede de Bravais, você define aqueles três, né? Por exemplo, uma rede bidimensional, dois vetores, né? Esses vetores de rede é aquele que você pode descrever qualquer ponto da rede através da combinação linear desses vetores. Né? Então, você tem essa rede de Bravais e você faz uma transformada de Fourier e você vai para o espaço recíproco, né? O espaço recíproco. Como você tem, se você tem um cristal, todo mundo, estou revisando aqui rapidamente, eu não dediquei nenhuma transparência a isso, tá? Mas eu vou precisar, porque vai ser importante lá na frente. Então, se você tem uma rede perfeita, um cristal perfeito, né? Você tem, vou dizer aqui, já vou introduzir uma palavra para vocês, você tem uma correlação perfeita de planos, né? De planos cristalinos, uma correlação espacial. Você sabe, por exemplo, eu tenho um plano cristalino aqui, em determinada posição, eu sei que depois, né, caminhando no cristal uma certa distância, eu vou ter outro plano equivalente, e depois outro plano equivalente, e assim sucessivamente. Então, não existe essa palavra para cristalografia, mas sim existe, porque eu vou dizer depois mais para frente que vai ser importante. Então, a partir dessa correlação perfeita, quando você faz a transformada de Fourier, vai para o espaço recíproco, ele vai te dar uma série de pontos também. E esses pontos estão no espaço recíproco, que a gente chama ali, né? No espaço de K, no espaço do vetor de onda, e cada ponto desse representa um vetor de onda que, no caso da rede real, na rede do espaço real, são vetores de onda, são ondas que, ali vamos dizer, que sofreriam uma difração, uma interferência construtiva. Né? Então, são ondas ali possíveis naquele cristal. Então, está aqui essa figura aqui, isso daqui é uma rede recíproca. Na verdade, os pontos aqui pretos são a rede recíproca de uma rede hexagonal, que também, nesse caso, vai ser hexagonal, né? E a gente constrói, lá no espaço real, tem uma forma de se construir uma célula unitária que se chama de Wigner-Seitz, que aqui, no caso, se a gente construir pelo mesmo procedimento, a célula de Wigner-Seitz no espaço recíproco, a gente vai ter o que a gente chama a primeira zona de Brillouin, tá? Então, uma condição de difração seria o quê aqui, ó? Esse vetor K cair aqui na fronteira dessa primeira zona de Brillouin, né? Ou seja, a projeção desse vetor K nesse vetor G, que é um vetor da rede recíproca, dá o vetor G dividido por 2, é uma condição ali. Essa, na verdade, em outras palavras, aquela condição de difração no espaço real, lá, aquela condição de Bragg, né? Perfeito. Então, rede recíproca é muito importante para se estudar estruturas cristalinas. De forma geral, o que eu quero dizer para vocês é que rede recíproca, espaço de Fourier e correlações são importantíssimos conceitos, importantes para se estudar estruturas periódicas. É isso que eu quero dizer para vocês. Perfeito. Então, está lá, através da estrutura, isso é física do estado sólido, né? A gente determina ali propriedades mecânicas, propriedades eletrônicas, ópticas, etc, etc, etc. Bom, ótimo. Tá aí, a gente tem uma tabela periódica, não é difícil encontrar uma tabela periódica, onde tem vários elementos, né? Na sua forma cristalina, o elemento puro, e como ele se encontra, em que rede, como ele se organiza, que minimiza aquela energia, né? Que estrutura. Então, o ferro aqui está em BCC, né? E por aí vai, FCC, cubo de face centrada, no caso do alumínio, cubo de corpo centrado, no caso do ferro, e assim sucessivamente. Alguns podem se cristalizar em várias estruturas diferentes, né? Como é o caso do carbono, por exemplo, né? E, bom, então, perfeito. Acontece que lá para os anos 60, isso mudou. O que se percebeu? Entrou em cena um outro conceito. Então, muitos departamentos que eram departamentos de física do estado sólido passaram a se chamar física da matéria condensada. E muitos físicos, que eram físicos do estado sólido, passaram a ser físicos que estudam a matéria condensada. Isso não é uma mera mudança, né? Uma mera mudança de nome, mas isso tem uma razão de ser. Tá? Isso foi lá para a área de número, né? Década de 60 do século passado.
o nome física do estado sólido foi deixado um pouquinho para aplicações industriais mesmo, propriedades mecânicas, etc., né? E física da matéria condensada passou a dar nome a uma área muito maior do que era antes física do estado sólido. Se a física do estado sólido ela era grande, física da matéria condensada muito, mas muito maior. Por quê? Porque começou a se perceber, devido ao desenvolvimento da teoria quântica, né? Teoria quântica de muitos corpos, etc., que muitos fenômenos fundamentais não convencionais começaram a ser previstos e muitos começaram a ser verificados experimentalmente, né? E isso passou, então, quer dizer, o público, né, os cientistas começaram a ver que isso era uma área que o nome física do estado sólido já não era fiel, né, o que estava acontecendo. Então, quem cunhou, né, se dá o mérito de cunhar esse nome ao Phil Anderson, tá? Philip Anderson, prêmio Nobel de 1977. Philip Anderson, então, né, física da matéria condensada, mais ou menos, se surge ali, ele que propõe essa mudança, né, tem um artigo muito importante dele que eu coloco aqui, ó, que More is Different, que é um artigo da Science, que foi publicado em 1972, onde ele explica ali, é interessante, porque esse artigo ele tem um caráter quase que de divulgação, então ele é um artigo gostoso de se ler. E quando ele coloca ali, né, ele explica o quê? Que o advento da teoria quântica somada à física de muitos corpos, surge um conceito novo, geral, que se chama emergência, e que basicamente a física da matéria condensada agora ela se refere a sistemas que apresentam esse fenômeno, que é o fenômeno da emergência. Tá? Eu vou falar um pouco sobre ele mais para frente, na verdade, ao longo de toda a palestra. Tá? Então, por que surge, né, essa emergência? Na verdade, são conjuntos de partículas, né? Partículas ali com comportamentos que se pode descrever com mecânica quântica apenas, né? Mecânica quântica, fortemente interagentes, por exemplo, fazem com que surjam fenômenos que só podem ser evidenciados ou vistos no conjunto de todas essas partículas. Ou seja, não está codificado esses fenômenos emergentes no hamiltoniano microscópico ali de uma partícula. Tá? É exatamente isso, eu vou falar mais sobre emergência. Então, perfeito. Aí surgiu tudo isso. Ó. A gente não se fala mais em propriedades mecânicas, só condutividade, se o metal, se o sólido ele é isolante, ele é condutor, se ele tem elasticidade, mas a gente começa a falar sobre estados da matéria, né? A gente já não fala, ele é sólido, mas a gente fala que ele pode ser um líquido, um sólido, um gás, um plasma, um condensado de Bose-Einstein, um gás de Bose, um gás de ferro, um ferro líquido, um supersólido, um superfluido, um líquido de Luttinger. Então, isso, para vocês só terem uma ideia, tá? Para onde vai isso. Fases eletrônicas, é condutor? Não, isso a gente já começa a falar de estruturas de banda, de plasma, né, de isolantes de morte, semicondutores, semimetal, materiais termoelétricos, piezoelétricos, ou seja, uma série isolantes topológicos, gelos de spin, vidros de spin. Então surge um monte de outras fases eletrônicas, né? Fenômenos eletrônicos, o efeito Hall quântico, o efeito Hall de spin, o efeito Kondo, que também foi falado lá pelo Eduardo Miranda no primeiro curso, um pouco, né? Fases magnéticas, né? Não somente as fases magnéticas, que é a paramagnético, o ferromagnético, a gente tem aí um super paramagneto, um material que é metamagnético, um material que é um vidro de spin, um líquido de spin. Surgem quase partículas como Exxon, Plasmon, Polariton, Magnum, etc., né? Polaron, e também outras fases da matéria, como a gente fala soft matter, que é o quê? Um líquido, um sólido amorfo, um colloide, um material granular, um cristal líquido, um polímero. Isso é só para vocês terem uma ideia para onde que foi a física da matéria condensada. A gente tem uns very important people, né?
nessa trajetória, né? Van der Waals, Enkelholms ali, né? De supercondutividade, o Mott está ali, o Sanger está ali, o Bloch, né? A gente tem a Brikosov, a gente tem nomes aí, o Anderson está ali, que eu coloquei, Van Vleck, obviamente aí eu não coloquei nem, né? Alguns, né? Bardeen, o Hubbard, né? Muitos de vocês já ouviram falar desses nomes em física da matéria condensada, né? Bom, citei, coloquei aqui alguns prêmios Nobel, tá? São recentes, ó. Nem coloquei todos não, mas todos esses daqui, 10, para citar apenas 10 prêmios Nobel recentes que tem a ver com física da matéria condensada. Então, se física do estado sólido era algo que abrangia muito a ciência, né? Muitas disciplinas da física, física da matéria condensada, então, é algo fantástico, né? Aí virou um universo mesmo, tá? Aí está a frase do Cohen, que não é o Cohen que vocês têm no livro de mecânica quântica, né? O Cohen Tenode, né? Mas é um importante físico da matéria condensada que está ali, né? Física da matéria condensada é igual vinho. Você tem que desenvolver um paladar para isso, né? Desenvolver um paladar, né? Então, aí está tudo está ali, né? Perfeito. Bom, gente, eu vou passar um pouco rápido essas transparências que eu tenho agora, porque o que eu tenho aqui, em umas 3 ou 4 transparências, é exatamente o que o Eduardo Miranda brilhantemente falou lá no curso dele, no primeiro curso, que é sobre introdução ao magnetismo. Se a gente vai falar de gênero de spin, ele tem a ver com magnetismo. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber que o momento de dipolo magnético ele existe, né? Então, tá aí, da onde que ele vem, né? Vem aí de correntes eletrônicas, né? Navier-Borsted, no século retrasado, século XIX, com experimentos, descobriu-se ali que correntes elétricas geram campos magnéticos, né? Porque fazia com que uma agulha de uma bússola se movia. Então, se chegou à conclusão que espiras de correntes de elétrons geram um momento magnético, né? Perfeito. E aí, esse momento magnético, então, né, aqui se faz uma espira, né, que tem um filmezinho aqui, aplicando uma corrente elétrica numa série de espiras ali, e tem malha de ferro no fundo, então você pode, de certa forma, ali, mapear o que a gente chama de linha de campo magnético, e ali está um pouco que surge a ideia do momento magnético, né? E aí só resta saber perfeito se definir um momento magnético como uma corrente que passa por essa espira vezes a área da espira, perfeito, já tem uma origem do momento magnético, elementar, só que agora eu quero saber, tudo bem, e a origem do momento de dipolo magnético na matéria? Dipolo magnético através de uma espira de corrente, tudo bem, mas e na matéria, né? Então, perfeito, ali se teve o que o Eduardo Miranda colocou lá no professor Eduardo Miranda, colocou no curso dele, então são espiras, né, espiras eletrônicas em volta do átomo, clássico, uma visão clássica aí, uma visão clássica, então, é através do momento angular do elétron, né, ele gera um momento magnético, perfeito. Então, se você fizer uma continha, né, e vamos ver, o momento magnético que é μ, ele é proporcional, ele é diretamente proporcional ao momento angular, e tem esse magnetron de Bohr, né, e tem a constante de Planck dividido por 2π, e tem um G. E esse G é igual a 1, no caso de momento angular orbital do elétron, né? Perfeito. Legal. Se é momento angular do elétron, e momento angular a gente sabe que na ausência, isso não precisa muito conhecimento de física, né? Mas na ausência de torque externo, o momento angular, ele se conserva. Então, tem um experimento genial, né, que foi feito lá por Einstein e de Hess, em 1915, para realmente medir esse G, para ver se realmente, né, na matéria, o momento angular, o momento magnético, ele vem do elétron mesmo, né, do elétron, tá? Então, o que é feito? Eu gosto de citar esse experimento, que ele é genial. Ele tem no YouTube, eu vou até colocar aqui, porque ele é um minutinho só, vou colocar para vocês, tá? Mas antes eu vou explicar. Tá bom, você coloca um material, então, né? Um pedaço de ferro, material magnético,
no meio, aqui, ó, cadê o mousezinho? Está aqui no meio de um solenoide, você aplica um campo numa direção, então você alinha todos os momentos magnéticos naquela direção, você satura o material. Quando você inverte o momento magnético externo, esses momentos, o momento de dipolo, o momento magnético, ele vai inverter, porque vai saturar na direção contrária, e se o momento angular tem que se conservar, o que deve acontecer? Para a conservação do momento angular, a barra de ferro tem que girar no sentido contrário, um giro mecânico, né? Um giro mecânico. Perfeito. Diz a lenda, né? Diz a história, fizeram esse experimento, Einstein e de Hess, e viram que o G, através desse experimento, não era 1, era 2. E aí se concluiu que vem de um momento angular realmente, mas não vem do momento principal, contribuição não é o momento angular orbital, e sim o momento angular de spin do elétron, tá? Perfeito. Só que essa história é bonitinha, porque, na verdade, se você for no artigo original, que não está aqui, não sei porquê, mas eu tenho um artigo original, é facilmente encontrado, você percebe que tanto o Einstein e o de Hess no artigo, eles mediram 1. Eles chegaram a G igual a 1. Não é um erro, mas eles subestimaram os erros, na verdade. Tá? Fazendo direitinho e não subestimando os erros, você chega que o G é igual a 2. E depois comprovado aí por experimentos de Sternbach, né? Goldschmidt, Allenbeck, proposto aí mecânica quântica por Dirac, tá? Para vocês darem uma olhada, 1 minuto só, não custa nada, antes de eu entrar nos gelos de spin, eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo, tá? Olha só que interessante que é esse experimento. E vocês vão ver, é um fenômeno quântico que vocês percebem ele rudimentar num experimento que pode ser feito em qualquer laboratório. Olhem para isso. Está lá a barra no solenoide, né? Está aí a barra, o campo é alternado, tá? O campo é alternado e tem esse arame aqui em cima, que ele tem uma frequência de oscilação, ele tem uma elasticidade. Então, ele aplica um campo aqui que ressona com a elasticidade ali, tá? Para ele poder voltar, é um campo alternado. E a partir da frequência, você consegue calcular o G, etc. Aí, é um giro mecânico, devido à conservação do momento angular do elétron, que gera o momento magnético, né? É algo fantástico esse experimento, algo fantástico. Tá? Tá aí, tem 1 minuto e meio, isso vai girar violentamente. Esse é o efeito Einstein-de Hess. Eu vou parar aqui e vou voltar lá para a nossa apresentação. Perfeito, tá? Tá aí. Bom, legal. Hoje em dia existe o síncrotron que a gente pode medir a contribuição, né? Por exemplo, do ferro, aí no caso, qual a contribuição do momento, do momento magnético do ferro, né? Qual é a contribuição de spin orbital? Né? Em 1969 fizeram aquele experimento de Einstein e de Hess de novo e chegaram à conclusão que é de 96% para 4%, né? Mas 30 anos mais tarde a gente tem aqui, ó, medidas em síncrotron, tá? Que é o dicroísmo magnético circular, que mede com precisão o momento angular orbital e de spin dos elementos, tá? Aqui está aqui, né? Dois grandes famosos, né? Dessa área, né? Perfeito. Olhando um peão, né? Olhando algo que gira. Bom, vamos lá. Então, tá lá, momento magnético existe e eles interagem, né? Eles interagem, os elétrons interagem entre si, o momento magnético na matéria, ele vem dos elétrons, vem basicamente do spin dos elétrons e também do momento angular orbital ou do acoplamento dos dois, deixa para lá isso, o Eduardo Miranda falou disso lá no primeiro dia, e eles interagem, né? Então, eles interagem e o que se tem do ponto de vista teórico é construir aí previsões de descrever as interações para entender suas consequências, né? Não existe apenas uma teoria para tudo isso, porque realmente é muito complicado o fenômeno, com manifestações diferentes, energias diferentes para interações diferentes, comprimentos característicos das interações diferentes, né? Então, é realmente complicado, né? E tudo isso
te pode prever, né, essas teorias que podem prever uma ordem magnética. Não estou falando mais de ordem, já estou assumindo a ordem cristalina, mas pode te dar uma ordem magnética, mas dentro de uma ordem cristalina pode te dar uma desordem magnética, prever transições de fase, de magnetismo, com temperatura crítica, etc. Inclusive, aí consegue te dar a influência da estrutura cristalina, assim, nessas propriedades magnéticas, tá? Perfeito. E as interações a gente vê, né? Você pega um pedaço de ferro, como o Eduardo Miranda falou, ele não se apresenta como um monodomínio magnético, como uma agulha de bússola, né? Mas sim com magnetização igual a zero, porque o material se quebra em domínios magnéticos, tá? Devido à minimização energética, devido à energia bipolar. Não é só a energia de troca que está ali, né? Mas tem um termo de energia bipolar que faz com que ele se quebre em domínio. Bom, perfeito. Você pode ter um material monodomínio, que ele se comporta como um ímã mesmo, de geladeira, né? Um ímã, um pedaço de ferro. Sim, basta o quê? Diminuir o tamanho dele. Se você diminuir o tamanho dele, não é energeticamente se romper, assim, ó, em domínios magnéticos, e ele fica o quê? Um monodomínio, tá? Perfeito. Para quanto que tem que ser isso? Depende. Um domínio magnético é da ordem de 100 a 10 a quarta nanômetro, dependendo do material, tá? O domínio é separado por paredes de domínios, então, dependendo do material, 1.000 nanômetros, 1 micrômetro, 10 micrômetros, você consegue ter um monodomínio. Dependendo do material, você precisa baixar para dimensões nanométricas para se ter um monodomínio, né? A gente quer aqui um monodomínio, tá? Nessa palestra eu vou falar de monodomínios. Perfeito. Então, se você diminui o material, você tem um monodomínio. E se você tem um monodomínio, eu vou falar rapidamente de uma propriedade que você não tem, a magnetização dele pode não estar fixa em uma direção, né? Pode variar entre, por exemplo, aqui, ó, em uma direção, que eu coloco para baixo, para uma direção para cima. E o que faz essa mudança? Campo magnético? Não. Pode ser a temperatura ambiente mesmo. Ou seja, ele tem essa relaxação térmica que ele não para ali numa direção só. Então, ele fica variando de direção, tá certo? E essa daí, se você diminuir a temperatura, o que você faz? Você consegue fixar esse momento magnético. Então, quando você diminui o tamanho do material magnético, ele vai para monodomínio, mas dependendo da temperatura, o que você tem é que esse monodomínio fica mudando de direção, pulando de uma direção para outra do mínimo energético. Às vezes você não quer isso, então basta você diminuir a temperatura, e a analogia está bonitinha aqui, ó, nessas fotos aqui, tá? Né? Se você pega, ó, aqui, você está aumentando a temperatura, então você tira uma foto que a temperatura baixa do momento magnético. É a mesma coisa que você usar uma máquina de tirar foto com abertura muito rápida, então você parece que a menina aqui está parada, se você deixa a abertura da máquina um pouquinho maior, parece que ela está em movimento. Então aqui você aumenta a temperatura. E daqui para cá você aumenta o que? O tempo que você observa, né? Claro, que é exatamente, desculpa, você aumenta a temperatura aqui, e aqui você aumenta o tempo que você está observando. Então, a abertura, do tempo de abertura da máquina estaria nesse eixo aqui, tá? Você deixa mais tempo a máquina tirando foto, você percebe o movimento. E você deixa menos tempo, você não percebe o movimento. Então, perceber esse movimento de momento magnético quando o monodomínio é pequeno, depende da temperatura, depende do tamanho e depende do tempo que você fica olhando, ou seja, do tempo da sua medida, tá bom? Perfeito. Isso é um efeito que a gente vai chamar de superparamagnetismo, mas não interessa para agora. Bom, gente, sabendo tudo isso, uma teoria, um modelo teórico ali, né, que um dos mais importantes, não vou dizer mais simples, pode ser o mais simples, pode ser, mas ele não é tão simples assim, né? Aparentemente ele é simples. Mas um dos mais importantes modelos, né, que foram propostos para descrever propriedades magnéticas de momentos magnéticos que interagem, né, momentos magnéticos elementares que interagem, é o chamado modelo de Ising, né? Por que é o modelo de Ising? Ele foi proposto por um supervisor de tese de doutorado, por um orientador, né? Por Lenz, William Lenz, que não é o Lenz lá da lei de Lenz, e o seu aluno, chamado Ising, né? O Ernst Ising aqui. E ele
fez a tese dele, resolveu esse problema está resolvido na tese dele em 1924. Então, qual o problema que foi proposto para o Ising, né? Foi assim, ó, você considera um conjunto de pontos de uma rede, cada qual tem pontos adjacentes, né? Um ponto com pontos adjacentes formando uma rede bidimensional. O problema é geral, pode ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, n-dimensional, tá? Para cada ponto da rede, você tem uma variável sigma k, e essa variável para a gente vai ser um spin, no caso, né? Sigma k pode ser mais um, menos um, tudo bem. A gente pode colocar ali um spin para cima e um spin para baixo, no caso quântico, né? Que ele assume dois valores apenas, um elétron, por exemplo, né? Um spin meio, ele pode ser mais meio, menos meio. Vamos colocar mais um, menos um ali no caso. E a gente vai ter, a pergunta vai ter uma configuração aí, né? Então, você vai ter uma configuração, um mapa. Você vai dar um ponto da rede e eu vou te falar se o spin está para cima ou o spin está para baixo. Se é mais um ou menos um. Fala para mim, Ising, né? Por favor, meu aluno, por favor, resolva esse problema, tá? O hamiltoniano desse problema é esse daqui. Ele é uma energia para uma dada configuração. Sigma é uma configuração, né, de spin. Está aqui, ó, menos a somatória, esse símbolo aqui, que só se soma nos primeiros vizinhos, então está considerando que um spin interage só com os seus primeiros vizinhos. Aqui tem uma constante J, IJ, aqui, que depende da interação, mede a intensidade da interação entre os primeiros vizinhos, e as duas variáveis de spin, sigma I e sigma J. E esse termo aqui é se você quiser aplicar o campo, ó, menos mi, somatório em J, né, do spin no ponto J, do HJ, que é o campo que está aplicado naquele ponto, vezes a variável do spin, tá? Ele não resolveu com o campo magnético, não, ele resolveu só essa primeira parte aqui, tá? O que é resolver isso? Resolver isso é isso, ó. Você calcula para mim a função de partição, né? A partir da função de partição, você calcula a probabilidade que tem uma determinada configuração. A partir da função de partição estatística, né? Isso é mecânica estatística, e da função da probabilidade, você calcula a média de qualquer variável, qualquer função, né? A média de uma função, por uma dada temperatura aqui, né? É a somatória em todas as configurações da função naquela configuração, vezes a probabilidade daquela configuração, né? Isso é uma conta de física estatística, tudo bem, perfeito. E aí, o que você usa? A função de partição? Depende. Se conserva seus spins, você usa canônica, não conserva o spin, a grã canônica, e por aí vai. Isso é mecânica estatística ordinária, tradicional, tá certo? Então, aí você também tem isso, e outra coisa importante que você calcula, né, que é resolver, me dá a correlação, a função de correlação. O que é isso? A função de correlação está aqui, ó. Função de correlação, agora entra o que eu falei lá no começo, então eu não falei para jogar fora aquilo. Eu tenho um sigma i, a variável no ponto i, a variável no ponto j, eu faço o produto delas, eu quero saber a correlação entre elas, e tiro a média, né, em uma dada temperatura. Então eu posso pegar o i e o j, tá os dois 1, beleza. O i, outro j, esse i, outro j, tá um para cima, outro para baixo, soma, e assim sucessivamente. E depois tira a média, tá? Porque isso te dá uma ideia de como eles estão correlacionados, ou seja, você tem num determinado sítio da rede um spin para cima, ou mais um, qual é a probabilidade de eu ter em outro ponto lá um spin também para cima, ou um spin para baixo? Né? Como isso varia periodicamente, né? Ou seja, essa correlação. Perfeito? Então, isso tudo aqui claro, tá? No caso, pode-se demonstrar que é exponencial que decai, né? Essa correlação decai exponencialmente, né? Cadê decai exponencialmente com a distância, tá? Então, se tem interação de primeiros vizinhos, você tem uma certa correlação entre esses spins dado pela interação, mas que ela perde exponencialmente essa correlação com a distância. Tudo bem, então ele resolveu esse problema. Só que ele chegou à conclusão de que no caso do unidimensional, o Ising resolveu para uma dimensão apenas, não tem transição de fase.
E aí ele conclui o seguinte: então esse modelo de Ising para qualquer dimensão não tem transição de fase. Bom, isso foi visto que é uma conclusão errada, né, do trabalho dele, e que depois foi ver que isso depende da dimensionalidade. Para sistemas bidimensionais, sim, que apresenta transição de fase, para tridimensional também, etc. Tá? Aqui só para dizer, se o acoplamento entre dois spins for menor que zero é ferromagnético, ele não usa energia, como o professor Eduardo Miranda falou, apontando para o mesmo lado, tem o mesmo valor, menor que zero, antiferromagnético, e se for zero, obviamente, eles não interagem. Tá? Então, ele resolveu o problema de Ising. A partir daí, né, depois, só em 1944, o Sanger resolveu esse mesmo problema para uma rede bidimensional quadrada. Não é simples, tá? Não é simples resolver isso. O problema parece ser simples, sem aplicação de campo ainda, tá? E aí ele chegou, né? Ele chegou que sim, tem uma temperatura crítica, ele pode prever uma temperatura crítica, tem uma transição de fase de um estado desordenado para magnético para um estado ordenado antiferromagnético, etc. Tá? E depois que ele fez isso daqui foi publicado lá no Physical Review em 1944, aí isso abriu, foi um grupo em física da matéria, em física estado sólido no caso, mas aí começou a entrar esses pequenos insights em física da matéria condensada, que levou a essa mudança de nome, né? Porque muitos outros resolveram, não, vamos resolver agora numa rede triangular, vamos resolver numa rede hexagonal, vamos resolver em outras redes, etc. Então, isso foi a moda da época, resolver o modelo de Ising em sistemas bidimensionais, tridimensionais não tem solução, tá? Eu estou falando de solução analítica, tá? Não estou falando do Monte Carlo, nada, estou falando de solução analítica. Perfeito, então vamos resolver em várias para brincar, em várias ordens. Né? Para brincar? Não é para brincar, vocês vão ver que não é. Vamos propor uma hexagonal. Não, só para fazer. Não é só para fazer. Vocês vão ver que não, tá? Perfeito. Depois veio essa pessoa aqui, ó, o Cine, tá? Da Universidade de Osaka, que ele começou a resolver uma estrutura do tipo Honeycomb, que é a estrutura do favo de mel, tá? E ele estudou, né, a estrutura do favo de mel, e depois de alguns anos ele resolveu modificar essa estrutura do favo de mel. E resolveu o modelo de Ising. Como que ele fez isso? Ele, em vez de colocar os spins, ó, isso que vocês estão vendo aqui, é uma rede hexagonal. Ele, em vez de colocar os spins nos vértices da rede hexagonal, para dar Honeycomb, ele colocou no meio, na ligação entre eles. Aí ele chamou isso de quê? Cagoné. Ele falou que essa é uma estrutura Cagoné. Por que ele deu o nome Cagoné? Porque, na verdade, ele era muito ligado à arte, ele pintava, e ele conhecia, isso daqui já era antigo para ele, mas ele conhecia também a arte ali do Japão, e existia um cesto, né, feito com bambu entrelaçado, que tem essa configuração aqui, e isso daí se chama, na verdade, Kagomé, esse cesto de bambu. Então, ele deu esse nome de Kagomé para essa estrutura. E por que ele fez isso? Só para brincar? Não. Ele fez isso exatamente depois, gente. Depois vai ficar claro por que ele fez isso, tá? Mas antes eu vou falar, e depois se resolveram isso, viram essa estrutura Kagomé no hélio 3 sólido, viram a estrutura Kagomé em materiais assim, né, mais exóticos, que apresentam magnetismo também, etc. E aí foi se resolvendo, vendo essa estrutura Kagomé em vários sistemas em física, tá? Bom, mas o que eu quero dizer aqui agora eu vou passar para os sistemas mais de interesse nessa última parte aqui, até as 3 horas da tarde, tá? Não antes, vou terminar um pouco antes, vai passar para os sistemas de interesse. Então, perfeito. Onde vem essa estrutura Kagomé, né? Lembrando tudo isso, tem momento magnético, tem estruturas de momento magnético, tem correlações, etc. E chegamos numa estrutura aqui, Kagomé. Agora a gente vai passar, parece que eu vou fazer uma ruptura na palestra, mas depois vocês vão conectar tudo, espero que sim, tá? Vamos diretamente agora para o nosso sistema de spin artificial. Por que artificial? Porque lá o que eu falei até agora é o natural, que vem atômico, vem bonitinho, microscópico, que se encontra na natureza, tá? Agora vamos falar dos spins artificiais. Bom, primeiro,
Os sistemas de espinhas artificiais, o próprio nome já diz. Eu construo uma espinha artificialmente. Mas como isso, professor? Né? Uma espinha artificialmente. É um abuso de linguagem. Eu não construo uma espinha. Mas eu uso a palavra espinha de forma abusiva, como é utilizado na literatura, como sinônimo de momento magnético. Spin é um momento angular, mas ele gera um momento magnético e nós, da comunidade do magnetismo, abusamos da linguagem e chamamos o momento magnético de spin. Beleza, então tá bom. E o que é artificial? Eu construo, então, um momento magnético artificial. Como assim? Eu posso construir o quê? Pegar um pedaço daquele material de ferro, diminuir o tamanho dele, fazer ele uma agulhinha, ele se comporta como um monodomínio magnético, ou seja, ele é um momento magnético grandão, e eu chamo aquele momento magnético grandão, aquela agulhinha de ferro, de um macro-spin, de um spin gigante. E por que é um sistema de spin? Porque eu posso pegar aquela agulhinha e colocar em uma rede que eu bem entender. Rede que existe na natureza ou que não existe. Por exemplo, eu posso dispor 3 agulhinhas de ferro em um triângulo equilátero. Por exemplo, um spin artificial e um triângulo equilátero. E por que é muito interessante fazer isso? Por que se fez isso no começo da história, nos spins artificiais? Porque, para se estudar exatamente uma coisa, um fenômeno bastante interessante em física da matéria condensada, que é a frustração. Parece uma coisa boba, que a gente tem que evitar, mas é algo bastante interessante, bastante divertido. E muitas vezes na física a gente procura também diversão, né? Somos pessoas também privilégios, a gente às vezes não pode esquecer o privilégio que a gente tem de poder estudar física, né? Poder estudar, pagarem para a gente para estudar física, e a gente não esquecer disso, que muitas vezes a gente se diverte com isso, né? Sistemas frustrados. Claro que tem sua importância do ponto de vista fundamental, mas nunca deixamos de nos divertir. O que é um sistema frustrado? Vamos supor que eu tenho 3 spins artificiais, ou não, tá? Mas agora artificiais, porque eu já falei mesmo, agora artificiais, que eles se acoplam de forma antiferromagnética. Como, professor? Calma, a gente vai ver como vai fazer isso. Mas vamos supor que eles se acoplam de forma antiferromagnética. Então, eu coloco aqui, ó, um macro spin apontando para cima, norte para cima, sul para baixo. Eu coloco o outro nesse vértice do triângulo, eu tenho que colocar ele apontando para baixo. É um acoplamento antiferro. Aí eu coloco o terceiro. Como que eu coloco o terceiro? Não tem como satisfazer essa condição de acoplamento antiferro. 3 spins não pode se acoplar antiferromagneticamente numa estrutura triangular, planar, né? Triangular sempre é um plano, de tal forma que seja antiferromagnético. Ou seja, esse daqui, tanto faz estar para cima como está para baixo. Nesse caso. E, ou seja, esse é um sistema frustrado. Existe um spin frustrado. Perfeito? E vocês vão ver o fuzuê que vai dar isso para a gente, tá? Legal. Mas agora eu vou falar para vocês. E por que se estudou? Por que se propôs resolver o sistema de Ising numa estrutura Kagomé? Só para se divertir? Também, mas não só. Por exemplo, existe na natureza, aqui a gente tem uma estrutura de materiais desse tipo aqui, tá? Verdadeiros palavrões, tá? São os chamados pirocoros. Tem terra rara, tem metal de transição, tem oxigênio, né? Isso aqui é um tetraedro. É um tetraedro. Tem 4 vizinhos. Cada spin do vértice do tetraedro tem 4 vizinhos. Se você, a genialidade daquele cientista ao resolver a estrutura Kagomé foi que ele sacou o quê? Se você tiver uma estrutura hexagonal, pensa comigo, estrutura hexagonal voltando. Você coloca, são os azuis aqui, ó. Quantos primeiros vizinhos tem um azul? Tem um primeiro vizinho, 2 primeiros vizinhos, tem outro primeiro vizinho aqui, ó. Tem um primeiro vizinho, outro primeiro vizinho, outro primeiro vizinho, desse daqui. São 3 primeiros vizinhos. Se eu quiser transformar o meu problema tridimensional, difícil pra caramba, num bidimensional, essa estrutura Kagomé te dá 4 primeiros vizinhos. Olha agora, ó, tem um spin aqui, um primeiro vizinho, 2 primeiros vizinhos, 3 primeiros vizinhos, 4 primeiros vizinhos. Ou seja, eu chamo, no jargão, eu consigo mapear de 1 para 1 um spin natural e um spin artificial no sistema Kagomé.
certo? Então, se eu conseguir construir um sistema de macroespin desse jeito Kagomé, que ele interage de acordo com o mesmo Hamiltoniano. Hamiltoniano não é natureza, né, gente? Hamiltoniano é uma forma de ver a natureza. A teoria é como eu enxergo a natureza, uma espécie de ideologia, né? A natureza é do jeito que ela é. Mas então eu uso o Hamiltoniano aqui e eu descrevo algumas propriedades desse sistema natural. Se eu consigo mapear de 1 para 1 o sistema bidimensional aqui, ó, que eu consigo resolver de forma mais fácil, até o sistema Ising, nesse caso eu resolveria o tridimensional, e ainda por cima eu consigo construir um sistema artificial que eu consiga mimicar, né, em inglês, eu consiga imitar as propriedades dali, eu construir um sistema artificial que eu possa olhar, tirar foto com o microscópio e eu vou estar acessando esse material dificílimo de acessar a dinâmica de um spin natural nesse sistema pirocloro, por exemplo. Então, essa foi a primeira motivação. Tudo bem? Qual aqui? Aqui tem ilha. Cada ilha dessa é um momento que a gente chama de um spin de Ising, para abusar realmente, já que é para abusar da linguagem, a gente abusa muito, né? Spin como sendo um momento magnético grande, e Ising como sendo o quê? Ele é simplesmente uniforme. Mas só pode ter 2 valores, mais 1 menos 1. Tá? Ah, tá certo, mas tem outro tipo de Hamiltoniano? Tem o Heisenberg, que é mais ou menos a estrutura matemática mesma, mas ele pode pegar qualquer direção. Não vamos nem falar desse. Certo? Tem o XY, que ele pode, mais ou menos a mesma estrutura matemática, mas ele pode estar no plano. Mas vamos falar do Ising. Ising ele pode ter 2 valores, para cima, para baixo, que você pode atribuir a ele uma variável escalar, mais 1 menos 1, e ele é uniforme, mais 1 menos 1. Tá? Depois a gente vai ver os problemas. Legal. Depois disso, gente, aí a gente passou a se divertir, não como os teóricos resolvendo o sistema de Ising analiticamente em redes de estruturas, mas a gente passou a construir sistemas artificiais com um monte de estrutura diferente, né? Quadrada, do tipo Kagomé, de 3 em 3, do tipo Tetris. É para se divertir, professor? Mas é mesmo, tá? Cadê a Tetris? Tá aqui, ó, é quadrupolar, pinuel, tridente, toroidal, Tetris, está aqui. Então, você pode brincar com a chart do jeito que você quiser. Claro que tudo tem um fundamento. Vocês viram que o Kagomé parecia ser aqui, né? Vocês viram que o Kagomé, ele faz o quê? O mapeamento de algo tridimensional tetraédrico, né? Perfeito. Inclusive, quase cristais, ó. Quase cristais, não precisa ser estrutura cristalina, pode ser um quase cristal, mas também não é amorfa. Nem vou entrar nesse mérito, até estruturas 3D de spins artificiais. Legal, perfeito. Para quê? Para uma série de coisas. Aí vem a promessa, aquela promessa. Bom, a gente faz de tudo, a gente faz computação, a gente armazena dado, a gente faz encrypção, a gente faz computação quântica, que tudo isso, às vezes, a gente sabe que a gente... Não, calma. Tem potencial? Tem potencial. Mas vamos manter a calma, né? Então, quando a gente fala de aplicações, são potenciais aplicações, né? Mas a coisa ainda está em fenômenos como muito fundamentais, que dá muito pano para manga ainda, né? Muito pano para manga. Por exemplo, no magnético, vocês vão ver a emergência, né, de monopolos magnéticos, que é um palavrão, né? Isso é um tabu. Vocês vão ver por que é um monopolo magnético. Obviamente, não é um monopolo magnético que viola a lei de Gauss microscopicamente, mas a gente vai fazer um análogo aqui para vocês, tá? Transições de fase, etc. Né? As pesquisas, né? Para onde está indo? Em aplicações, sim, tem gente com aplicações. Tem gente com estruturas novas, né? Tem grupos que estão aí desenvolvendo métodos de observação, tem grupos que estão lá nas propriedades fundamentais, né? E grupos estudando dinâmicas, né? Propriedades que são dinâmicas, né? Que varia um espaço do meio muito curto e comparado com aquele que você está olhando para ele. Porque tudo é dinâmico, né? Basta ficar lá a eternidade olhando, vai mudar, certo? Mas o dinâmico significa muda enquanto eu estou olhando. Isso que com as mãos é o dinâmico, tá? Perfeito. Bom, um livro-texto de um exemplo de um sistema geometricamente frustrado, de um sistema de spin artificial,
é isso daqui, dizem. O que é isso daqui? Isso daqui é um triângulo, como eu já falei para vocês, tá? Tanto faz os spins estarem no plano, como eu falei, como está fora do plano. Tá? Aqui está fora do plano. Ó. Bolinha amarela está para cima, bolinha para baixo está entrando na minha tela. Tá? Mas se eles estão acoplados antiferromagneticamente, não interessa. Tá? Vai ter a mesma coisa. Isso é um livro texto. Está aqui. Ó. Isso daqui é a realização experimental. Ó, para vocês verem uma coisa. Tá? Olha aqui. Ó. Se eu tenho um triângulo e tenho 3 spins e eles estão antiferromagneticamente acoplados, eu tenho 8 estados diferentes que estão na figura A. 8. Tudo para cima, tudo para baixo. Um para baixo, tenho 3, um para baixo, ou 2 para baixo. Tenho outros 3, 2 para baixo. Então, eu tenho aqui ó, um estado fundamental frustrado, ou seja, degenerado. Esses 6 estados têm a mesma energia, degenerado, degenerescência 6. E um estado não degenerado, 2 estados não degenerados aqui, ó, também, 2 estados excitados, né, degenerados também, tem a mesma energia, mas é um estado de maior energia aqui que o ground state que ele está chamando. Se a gente acopla esse triângulozinho a mais um triângulo, vocês vão perceber que a frustração aumenta exponencialmente com o número de redes. Exponencialmente, tá? Você juntando o triângulozinho assim, você vai ter uma rede de Kagomé. Olha aqui, ó. Totalmente frustrada, totalmente desordenada. O estado fundamental, ele é frustrado com um grau de frustração elevadíssimo. Enquanto que você tem a hexagonal, olha que bonitinho é a hexagonal, ó. Quando você coloca os spins no vértice do hexágono. Ele desenvolve um estado antiferromagnético, um acoplamento bonitinho, perfeito, monocristal antiferromagnético. Então, o que a gente tem ali? A gente tem um estado que tem uma entropia estatística per site, por célula, aí, finita até igual a zero, porque o estado é generado, né? O estado fundamental degenerado, a entropia não é igual a zero quando a temperatura vai para zero. Tem uma frustração geométrica, por que a gente chama? Que é a combinação da geometria, do tipo de spin e a natureza. Então, são 3 ingredientes para te dar essa frustração. Primeiro é a geometria, que é aquela estrutura cristalina que eu ia falar desde cedo, desde de manhã. Depois é o tipo de spin, ele é vivo, no caso. E depois é a natureza spin-spin interaction, que é o quê? Primeiro os vizinhos. Legal. Bom, perfeito, gente. Primeira questão que chega, eu estou trabalhando com o sistema fora ou dentro do equilíbrio. O que é isso? Eu estou no sistema macroscópico, que eu estou dizendo na minha cabeça que ele está imitando o sistema microscópico. Está em contato com o reservatório térmico. O que diz ali, se vai desordenar, se vai ter transição de fase, não vai ter, é a temperatura. Se aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Agora você pega aqui, você está com o sistema atérmico. O que é o sistema atérmico? Ele está estático. Você tira uma foto do sistema experimental ali, do sistema artificial, uma foto dele. Você não tá, a temperatura, você não está vendo os movimentos magnéticos sendo degenerado, né? Não está vendo aquela flutuação do estado fundamental. Você não consegue ver. Então você consegue falar, eu estou no estado fundamental, a partir de uma foto, eu cheguei em um dos estados fundamentais, ou seja, eu estou no equilíbrio térmico, com algum reservatório? Essa é a primeira pergunta. E como eu chego no equilíbrio térmico? Como eu chego no estado fundamental? É outra. Então, como eu chego tem a ver com protocolos, né? Desculpa aqui. Protocolos que eu vou falar, protocolos feitos com campo, até com campo e temperatura, para você tentar sacudir o seu sistema e deixar ele em estado fundamental. Porque ele no macroscópio ele pode cair no número de energia, né? Vocês podem imaginar, o sistema ele é real, diferente do estado fundamental, de menor energia, né? De menor energia. Mas ele não sai de lá, porque aquele mínimo, ele não vai sair daquele mínimo. A temperatura ambiente, a nossa temperatura não é suficiente para tirar ele daquele mínimo. Né? Precisaria levar muito a temperatura. Mas se você levar muito a temperatura, você derrete o material antes de fazer aquela mudança que eu falei, super paramagnética do momento magnético para cima e para baixo. Então você precisa de alguma técnica para trazer o sistema artificial para o estado de equilíbrio fundamental, né? E também para você decidir se você está ou não no estado fundamental, que estado você está. Tá bom? Bom, para ter aqui uma ideia, não vou passar meio rápido, a gente tem aqui, ó, sistema quadrado, né, desse lado aqui.
né? Sistema quadrado, aqui é um sistema artificial quadrado, isso é uma foto magnética, né? Evidenciando os tipos de vértice possíveis. Por exemplo, do tipo 1, ó, eu tenho 2 spins saindo, 2 entrando, né? Aqui tenho 2 entrando e 2 saindo, tem a mesma energia. Do tipo 2, tenho 2 entrando e 2 saindo, mas estão diferentes, ó, aqui pela diagonal, né? Tipo 3, eu já tenho 3 saindo e 1 entrando, né? Tenho tudo esse daqui de tipo 3, ó, esses 8, e depois eu tenho tipo 4, 2, que é tudo saindo ou tudo entrando, né? Tudo degenerado aqui. Né? Esses 2 degenerados, tá? O único aqui no estado fundamental são esses, ó, do tipo 1, né? Tem do tipo 2 também, mas do tipo 1, né? A energia vai aumentando aqui, ó. Vai aumentando daqui para cá, depois para cá e depois para cá. O estado fundamental desses sistemas interessantes também, aqui é interessante dizer, por que se chama gelo, tá? Por quê? Porque o estado fundamental desses sistemas, eles seguem uma regra que a gente chama regra do gelo. A gente não. Regra do gelo por quê? Porque a água segue essa regra no estado sólido dela, tá? Isso com relação à polarização elétrica. No nosso caso, polarização magnética, momento magnético, tá? No caso do quadrado, sempre tem isso, ó. Qualquer vértice tem 2 spins entrando, vocês vão desculpar, a gente abusa mesmo da linguagem, fala desse jeito. 2 spins entrando e 2 saindo, sempre. O estado fundamental, um vértice menor energia, 2 entrando, 2 saindo. Tá? Mudou disso, é estado de maior energia. E no caso da Kagomé? No caso da Kagomé, aí sim que tem a ver lá com a água, né? Porque aí sim, a água realmente respeita esse. 2 entrando e 1 saindo, ou 2 saindo e 1 entrando, tá? Então aqui tá para o tipo 1 e tipo 2 para o quadrado, aqui tá, desculpa, aqui é para o quadrado ainda, desculpa, tá? Na C aqui, e aqui embaixo a D é para o Kagomé, ó. 2 entrando, 1 saindo, né, de várias formas diferentes, ou 1 entrando e 2 saindo. Ou assim ou assim. Isso daqui foge do estado fundamental e isso foge do estado fundamental também. Então é por isso que se chama gelo, né, gelo, porque segue aquela regra do gelo. Perfeito. Uma forma interessante de abordar é o chamado charge model. Como eu faço isso? Eu falo que meu spin de Ising, numa rede Kagomé, por exemplo, qualquer outro, ele é formado, ele é um dipolo magnético, formado por 2 cargas magnéticas, tá? Aqui, na flechinha para cima, ou no norte, eu falo que ele é mais que, e no sul, ele é menos que, tá? Mas, por quê, professor? Porque isso pode servir para a minha interpretação de resultados, né? Ou para auxiliar a minha interpretação teórica. Sempre pensando que teoria, natureza, né, gente? Tá? Sempre pensando nisso, teoria, natureza. Por que eu faço isso? Porque isso pode me auxiliar no tratamento teórico, que depois eu reinterpreto, eu vou fazer alguma coisa. Eu não faço isso se não fosse me auxiliar. Tá? Então, o charge model, ou Dumbbell-like, né, que é o do Altair, Altairzinho, então a gente imagina o momento magnético artificial, o spin artificial, como sendo o Altair. Uma carga mais que, outra menos que. Tá bom? Legal. E aí, olha o que acontece aqui, né? Aqui deve ter essas animações aqui. O Breno, se tiver na audiência aí, foi quem me cedeu essas transparências aqui, né? Essas que eu estou usando agora. Obrigado, Breno. Mas ele se entendeu com a animação dele, eu vou colocar tudo aqui, né? Então, legal. Isso tem dinâmica? Tem. Se eu aplico um campo magnético, eu mudo para lá um momento magnético de direção, eu mudo. Mas aí eu não respeito a regra de gelo. Não respeito a regra de gelo. E para continuar respeitando a regra de gelo? Inevitavelmente, quando eu mudo, por exemplo, eu mudo esse momento magnético para cá, olha o que acontece. Aqui estava mais que nesse vértice, né? Se você soma nesse vértice aqui agora, né? Ó, tem mais que, 2Q, menos que, 2Q menos Q daqui. Então, tinha mais Q. Quando esse mudou para cá, o vértice ficou menos Q. E o outro vértice tinha menos Q, ficou mais Q. Certo. Agora, aqui está ruim, né? Está ruim. Então, eu transformei, eu inventei não, surgiu aí um delta Q de menos 2Q. E aqui embaixo surgiu um delta Q de mais 2Q. E esses dois, que eu vou chamar agora de monopolo e antimonopolo, eles podem
passear pela amostra. Tá? Em certas condições, né, isso vira uma avalanche, vai virando, e esse monopólio e antimonopólio, eles podem se distanciar. E se deu o nome para esse caminho de corda de Dirac. Tá? De corda de Dirac. O porquê não interessa, né? Quer dizer, não é que não interessa, mas não tem importância, porque tem uma corda de Dirac que vem lá da fora, tem, mas pode ter outra, né? A gente pode ter um nome, se desse dado de sapato, né? Qual é o problema, concorda? Deu-se o nome corda de Dirac, de momento vamos ficar com isso, tá? Tem gente que fala, não, agora eu quero saber qual a analogia com a outra corda de Dirac. Não tem nenhuma, é um nome, perfeito. A cordinha que liga esses dois, antipolo e monopólio. Aí. Agora, como eu trago isso? Estou no equilíbrio ou fora do equilíbrio, né? Então, beleza. Agora eu estou lá, estou no meu sistema, aquilo ali. Estou no equilíbrio térmico, estou fora do equilíbrio térmico, eu estou no estado fundamental, não estou, eu quero estudar esse sistema, eu preciso saber como é que eu estou. Tem jeito de trazer para o estado fundamental? Tem. Sem usar temperatura como principal ingrediente. Pode até usar para dar uma facilitada, mas não como principal ingrediente. Um protocolo é esse, por exemplo. Ó. Eu coloco a amostra, giro e aplico um campo magnético alternado que vai diminuindo de intensidade. Olha aqui os gráficos. Ó. Isso daqui são várias amostras diferentes, com dimensões da ilha, né? A altura da ilha é diferente. Isso é uma rede quadrada, tá? Olha só, dependendo do field step, que é esse field step aqui, ó, metade desse espaço aqui, ó, esse aqui é 2ΔH, esse aqui é o ΔH, quanto menor esse ΔH, ou seja, quanto menor, mais devagar eu vou diminuindo o perfil do campo que eu estou aplicando, olha a magnetização residual, vai caindo para zero, tá? O que significa magnetização residual para zero? É um indicativo que eu estou no estado fundamental para a rede quadrada, porque veja aqui, ó, se eu coloco 2 entrando e 2 saindo, se você somar a magnetização total, você vai ter zero desse sistema, tá? Então, se ele estiver atrapado, que a gente chama preso no estado que não é fundamental, onde não respeita a regra do gelo, a magnetização não vai ser zero. É tudo isso? Não é tudo, mas é um indicativo de trazer para o estado fundamental. Tá bom, mas agora eu quero saber se eu estou no estado fundamental, que é o quê? Altamente flutuante, ou seja, ele é super degenerado ou não. Quando eu tenho um material que é dinâmico, que ele é um material bruto, natural, da natureza, esses momentos magnéticos, isso varia muito rápido. Então, eu consigo fazer uma medida global e saber se eu estou. Agora, eu quero saber se eu tiro uma foto de um sistema, agora aqui é só para analogia, tá? Aqui na minha direita, aqui, eu tenho uma série de átomos. Eu tiro uma foto. Eu quero saber o seguinte, isso daí não está no equilíbrio térmico, não está no estado fundamental, ou ele está momentaneamente sacudido. Eu quero saber que quando ele relaxar, ele vai evoluir para um cristal ou vai evoluir para um líquido? A partir de uma foto. Você tem uma foto, você tem um sistema, né, que é um sistema artificial, você leva para o síncrono, ou você tira uma foto magnética dele. Ou aqui, se você tivesse átomos artificiais, né, um cristal artificial, não um sistema de spray artificial, mas um sistema atômico artificial. Né? Então, ele vai para um cristal ou vai para um líquido? O que é isso? Eu não tiro as fotos, você não demora 3 dias para tirar, para ver se isso teve alguma dinâmica. Você tira uma foto rápida. E você não consegue decidir a partir da foto no espaço real, né? Aí tem o que, gente? Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, um taste, um flavor, né? Como disse o Corey, um paladar, né? Um taste. Eu tenho aqui, ó, quadrados, redes quadradas de spins artificiais. Não olhem para baixo, tá? Não olhem para baixo, só para cima. Então, eu conto a magnetização residual. Todos eles, ó, os D aqui, ó, os 4 sistemas têm magnetização igual a zero. Tá bom? Ah, e o que tem de diferente aqui? Ó? As corzinhas de quadradinho se refere a vértices diferentes. Tá? Eles têm, todos eles, aproximadamente 33% do vértice tipo 1 e 67% do vértice tipo 2. Ou seja, a mesma quantidade de distribuição de vértices também. Vamos supor que você para saber se você está num estado não só fundamental, mas se ele é um estado super degenerado, né? Se ele é líquido, se ele é gás, se ele é cristal, você mede, vê a magnetização total, deu zero. É bom.
Não é, porque você não sabe aqui, ó, como está distribuindo isso. Ah, então conta o número de vértices ali. É bom? Também não é, ó. Você tem aqui mesma quantidade de vértices, né? Mesma quantidade de vértices, distribuição de vértices, mesma magnetização global, só que eles são completamente diferentes. Por que completamente diferentes? Agora vem minha primeira transparência. Se você pegar esse sistema aqui, ó, esses 4 sistemas diferentes, e medir, ou chegar a calcular, né, através de medida, a correlação de spin, ou seja, essa quantidadezinha aqui, ó, sigma I, sigma J, vai, soma tudo, tira a média, divide, você vai perceber, tira a transformada do Fourier disso, né? Função de correlação, não vou entrar muito em detalhes de como se calcula, não é para isso, tá? Não seria interessante para essa palestra, então eu vou pular essa parte, mas você tem uma função de correlação. Veja bem, quando você coloca lá na rede de Bravais, você diz que o vetor de onda é tal, o vetor de onda não, o vetor de rede é tal e tal, você já está assumindo que existe uma correlação perfeita de planos. Então, quando você tira a transformada do Fourier daquilo para ir para o espaço recíproco, você vai ver pontos, certo? Aqui não tem, aqui a gente está falando de correlação com momentos magnéticos. Pode ser perfeito ou não. Perceba aqui que a correlação da A é melhor que a da B, que é melhor que a da C, que é melhor que a da D. Quando você faz a transformada de Fourier da correlação de spins, você tem um sistema aqui, ó. Você tem uma rede de pontos na rede recíproca, típico de sistema bem correlacionado, ordenado, né? Aqui também, um pouco menos. Aqui começa a ficar difuso, e aqui é totalmente difuso, só que não é um amorfo. Isso daqui é típico de um líquido de spin, que agora vai ficar mais claro também, que é uma outra fase ainda. Ou seja, você olhando para isso, você não sabe se isso vai, se é um líquido de spin, se vai para um estado cristalino, se vai para um estado gasoso, amorfo, isso aqui também não é um amorfo, tá? Então, ou seja, essa ferramenta de calcular a correlação e tirar a transformada de Fourier para a rede recíproca, no nosso caso de estudo de sistema de spin artificial, é extremamente importante, tá bom? Então, aí a gente vai. Então, aqui, obviamente, a gente é inevitável a gente partir para a comparação com termodinâmica. A gente tem, através, então, o que a gente pode ver do nosso sistema de spin artificial? O que a gente pode medir? Magnetização residual. Calcular a magnetização. Vertex populations, população de vértices diferentes. E a correlação entre os spins. E tirar a transformada de Fourier, obviamente. Depois, o que a gente faz? O que a gente faz para trabalhar com termodinâmica? Isso a gente faz no nosso sistema experimental, tá? Depois a gente vai para os hamiltonianos, que são os modelos de spin. Como fazer? Como igual o Ising fez lá de manhã, como eu falei, lá de manhã, calcula-se função de partição, calcula-se probabilidade, calcula-se quantidades termodinâmicas, calcula-se distribuição dos spins a partir dos modelos de spin, e dali você calcula também a função de correlação, né? E aí você compara. E através dessa comparação você é capaz de tirar uma temperatura efetiva do seu sistema de spin artificial. Não vai te dar em Kelvin, mas vai te dar em quanto você está acima do J. Ou seja, o J é a característica de interação, né? Você está 2 vezes acima dele, 3 vezes abaixo dele, aí você tem uma ideia se você vai para acima de uma transição de fase, para baixo de uma transição de fase, etc., perto do estado fundamental, etc., etc., etc. Se você tiver uma temperatura que é 0,001 vezes o J, uma temperatura efetiva, de acordo com o seu sistema experimental, calculou, mediu e calculou. Foi para o seu sistema de spin, que é seu hamiltoniano, aí é teoria, previu as correlações no espaço recíproco. Comparou qual que bate com qual temperatura do seu sistema teórico bate com o seu sistema experimental. Deu 0,001 J, meu amigo, você está no estado fundamental. Certo? A partir de uma foto. Claro, não de uma foto, você tira 10, né? Tira a média de 10 fotos. Mas são 10 fotos. Né? Você não tem um sistema flutuante. Bom, então tá ali, tá? E quais sistemas de spins a gente usa?
Bom, esse é o easing. Easing, bonitinho, é o easing simplificado, tá? Esse daqui é um geralzão, tá, gente? Nem é só de easing, nem é só de raiz, nem nada. É um geral, por que é um geral? Porque o J aqui está dentro da somatória e ele varia, se supõe aqui que ele varia de I para J. Para cada IJ ele varia. Aqui é uma simplificação, você joga ele para fora da somatória, você fala que é igual para todo mundo e só soma entre primeiros vizinhos. Então é o quê? O modelo de easing simplificado para primeiros vizinhos. Aqui, ó, não é para primeiros vizinhos, tá? É para todos. E esse inclui o quê? Inclui efeitos bipolares. Por quê? Porque o efeito bipolar existe no sistema artificial. Não existe no sistema natural. Não é que não existe, ele é pequeno. Lá, quem lembra do curso do professor Eduardo Miranda viu que a interação bipolar não explica magnetismo na matéria, porque a temperatura seria muito, muito baixa, e a temperatura do materiais são da ordem de centenas de Kelvin. Né? Então, no sistema natural não tem. Não é que não tem, tem uns que tem. Tem uns que tem. Então, vai ser importante também, né? Para imitar o sistema artificial, também vai imitar esses que apresentam alguma interação bipolar entre os spins atômicos, importante. Mas, via de regra, não tem. Mas no natural tem, no artificial tem, porque as ilhas são momentão magnético, que interage não de forma via exchange, mas interage via dipolar, ou, melhor ainda, multipolar magneticamente com todos os outros. E é uma interação de natureza de longo alcance. Não é esse easing bonitinho aqui de curto alcance. Está aqui o hamiltoniano dipolar aqui embaixo. Dificílimo de ser resolvido. Né? Dificílimo. O bonito é que isso, teoricamente, você consegue sair daqui e escrever, desculpa, os efeitos multipolares, você consegue escrever como sendo o hamiltoniano dipolar mais um tipo hamiltoniano do tipo easing para dar um para dar uma aumentada na interação entre primeiros vizinhos. Tá? Então, você consegue dar uma acolchada, trazer os efeitos multipolares, não só bipolares, para o hamiltoniano fazendo isso. Tá? Fazendo isso. Então, tá aí os hamiltonianos, aí você faz o que você quiser, aí você tem diversão para a sua carreira toda, desde o seu mestrado, tá bom? Por exemplo, tá aqui, ó, correlação teórica. Você tem, como se calcula? Posso calcular teoricamente assim, ó, correlação entre o spin N com o spin N mais R, que é a distância R do seu spin, o que você faz? Você soma, tá aqui, ó, 1 dividido por Z é a média. É a função de partição. Isso aqui eu vou falar com as mãos, mas é termodinâmica, isso aí é física estatística, vou falar com as mãos, né? Você está fazendo, você está multiplicando, assumindo aqui, ó, você está multiplicando aqui pela probabilidade de você ter uma configuração sigma de spin, E elevado a menos beta, que é 1 dividido por KT. A sua energia dessa configuração, né? Vezes aí a energia da configuração, né? Aqui não é o sigma, é a energia da configuração. Então, isso aqui é a probabilidade vezes, né, a configuração que você tem, que você vai somar na configuração, e aqui a média que você tira dividido pela função de partição, tá? Então, ela é a função de partição nesse caso aí, ela é a canônica, porque não está surgindo spin do nada, né? Nem embora spin do nada. Está aqui, ó, as funções de correlação aqui calculadas, né, entre os primeiros 7 vizinhos, por uma rede, está aqui a rede, ó, aqui a rede. Isso aqui é a fotomagnética de uma rede Cavomé, com a fotomagnética, dos momentos indo para lá, para cá e tal. Aqui é a correlação caindo para zero, com distâncias ou com temperatura alta, tá? Aqui a temperatura 1, ó, T efetiva, igual ao J alfabeta, que é o J que liga os dois. E esses pontos é a comparação, ó, os pontos experimentais caíram aqui. Calculou-se experimentalmente e viu, então, que a correlação dá aqui. E daí ele tirou que a gente está nessa temperatura aqui, certo? E assim vai. Oi. Só um minuto. Tudo bem? É o Jonatas que está falando aqui. Oi, Jonatas, pode falar. Organização, tudo bem? Eu não estava no início. Só para te dar para avisar que a gente encerra a gravação mais às 3. Aí eu não sei se... Só para... Não sei se você está... A Gabriela me disse que eu podia falar até umas 3h05, 3h10.
Tudo bem, então, a gente encerra um pouco mais tarde, aí, não sei se você vai querer que eles façam uma pergunta depois. Isso. Tá, então a gente deixa aberta a sala, então, depois, porque tem a visita no 5, então, às 3h30. Aí, então, quem quiser ficar conversando, perguntando, pode perguntar, a gente deixa a sala aberta, então. Isso, Tá? rapidinho, eu estou terminando. Tranquilo. Tá? Perfeito. Fica à vontade. Então, tá aí, eu vou um pouco mais rápido aqui, tá? Então, eu tenho o Cabernet, vou tirar daqui, tá aqui o exemplo. A gente pode mapear aquele antiferromagnoto no Cabernet desse daqui, vou pular isso daqui. Agora eu vou falar de uma coisa super interessante no final, nesses 5 minutos finais aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui um sistema Cabernet, olha só que interessante, tá? Se eu resolvo esse sistema Cabernet, eu tenho aqui. Vejam bem, se eu resolvo aquele sistema Cabernet, o Cabernet agora, não o Cabernet Easy, mas o Cabernet considerando esse hamiltoniano aqui, ó, de longo alcance. Não mais o Easy, de interação de curto alcance, o de longo alcance, tá? O de longo alcance. Vocês vão ver uma coisa tremendamente interessante, que é o quê? Olha só, você resolvendo aquilo ali, você vai perceber, mudando a temperatura, a gente sai do estado paramagnético dos spins, ou seja, variando de forma aleatória, né, para alta temperatura, que está aqui o estado paramagnético. Você desce a temperatura, você vem para o estado de spin ice 1, que se chama, que é tudo desordenado paramagnético. O spin, aquelas cargas que eu falei, tanto considerando spin como carga, são desordenados, ele é um gás. Se você vai diminuindo a temperatura, vai para o spin ice 1, você tem os spins desordenados, as cargas desordenadas, mas ele é um líquido. Por que é um líquido? Olha aqui, ó. Olha só, o espaço recíproco, no caso do gás, né? Depois você desce a temperatura spin ice 1, no caso, a rede recíproca, no caso um momento só, no caso do paramagnético, ou seja, você já percebe que ele está desordenado, spin e carga, mas ele já apresenta correlações, né, de curto alcance. Depois você vem para um dip, essa spin ice 1, e depois você passa por uma transição de fase para o spin ice 2, que você tem a carga ordenada, o momento magnético é ao mesmo tempo ordenado e desordenado. Então ele é um cristal líquido, que é uma fase muito, muito exótica. E depois você desce a temperatura, você tem um estado totalmente ordenado, cristalino, onde o momento magnético e carga magnética se ordenam, tá? Aqui tem calor específico, essa é a transição de fase, essa não é a transição de fase, e as entropias calculadas, né? Então você tem aí algo extremamente interessante, que é o quê? Uma fase de Coulomb, que é uma nova fase da matéria, que é o quê? Você tem uma correlação entre os pares, entre os spins, mas você tem um sistema altamente flutuante, né? Que é essa parte aqui, ó, que pode se dar, por exemplo, nessa parte de spin ice 1, tá? Chega nessa fase de spin, que ele é um sistema altamente flutuante, que você vê um certo ordenamento. Como assim? Tá? Isso acontece para alguns líquidos do spin, e é dessa forma do porquê que acontece. Né? Como que acontece isso? Olha só que interessante. Você tem que ter uma certa combinação de algumas coisas aí. Como vamos descrever isso? Dessa seguinte forma. A gente pega a variável de spin na LETS lá, tá? Tem mais 2, vou gastar mais 5 minutos, que acho que é o mais interessante, tá? O mais interessante. Eu vou gastar aqui mais uns 5 minutos. Você tem lá a LETS, que é a sua rede. Então, você tem um spin. Você associa um fluxo discreto a cada spin, né? Você tem, no caso da rede quadrada, por exemplo, a soma dos spins é 0, então você tem a soma desse fluxo sendo 0 aí. Perfeito. Então você pode ter da seguinte forma, você vai fazer aqui
se você somar esses fluxos em toda a sua, não em toda a sua, mas um volume maior do que o parâmetro de rede, mas menor do que a amostra, você tem um campo, né, um fluxo aqui, um campo vetorial, e você tem que o divergente desse campo é zero. Por quê? Porque você não tem criação nem fonte, né, de cargas, porque a soma nos vértices é zero. E se você aplica a mecânica estatística, você tem que a energia livre é desse tipo, que é exatamente idêntica à magnetostática, né? Então você tem aí um campo que ele respeita o fluxo igual a zero, o divergente igual a zero, né? E que onde ele viola, por exemplo, se eu tenho um vértice que viola aquela regra do gelo, que o divergente não é igual a zero, ele representa uma carga magnética que ele vai interagir com outra carga magnética via Coulomb. Por isso que se chama uma fase de Coulomb, né? Por isso que se chama uma fase de Coulomb. Então ele está altamente flutuante, né? Altamente flutuante, com esse divergente igual a zero, mas ele apresenta uma certa correlação, né? E para ele apresentar uma certa correlação, sendo um sistema altamente flutuante, a única coisa que pode acontecer é que a variação, né, do fluxo numa amostra tem que respeitar uma curva fechada, tá? Uma curva fechada. Para saber se você está numa fase de Coulomb ou não, vai para a rede recíproca e tem lá uma assinatura que eu vou falar sobre isso, que são os pinch points, tá? Perfeito. Isso existe na rede quadrada. Por quê? Porque na rede quadrada, no vértice, o fluxo é igual a zero. Você tem essa característica de divergência igual a zero. Você pode associar isso à fase de Coulomb. E no caso da Kagomé? No caso da Kagomé, não, porque a carga é diferente de zero. Mas no caso da Kagomé, como eu estou mostrando aqui, nessa fase de spin ice 2, onde o momento magnético, ele não está ordenado, mas as cargas sim, você pode ter uma interpretação aí mais bizarra ainda, e dizer que você tem ali, surge uma nova fase chamada de fragmentação, nova fase não, mas existe um fenômeno chamado fragmentação do spin. Como se dá essa fragmentação do spin? Então você tem nessa fase Kagomé Ice 2, as cargas estão cristalizadas, mas os momentos magnéticos estão flutuando. Então, como pode flutuar o momento magnético e as cargas não? Eles têm que flutuar de uma forma correlacionada, né? Correlacionada. Então, a regra do gelo, ela mesmo, ela estaria como tendo outra regra, né? Uma outra regra sendo aplicada na regra de gelo. E a interpretação disso, que é maravilhosa, é essa daqui, e eu já estou caminhando para o fim, tá? Eu tenho meu dipolar, só acontece isso em sistemas que eu tenho longo alcance. Você pode interpretar isso, você pode pegar esse hamiltoniano e falar que ele é isso. Daqui você vem para cá, teoricamente, sem problemas. Você percebe que esse é do tipo Ising, tem outro do tipo Ising, ou seja, ordem terceira aqui eu jogo fora. Tem dois termos aqui, ó. Um com J, outro com K. Um que tem a ver com spin, outro que tem a ver com carga. Com a mesma forma matemática. Então a física está por trás a mesma para eles. Se o K é menor que o J, você ordena as cargas e não ordena o J. E o lindo disso, como que você faz isso? Por que você faz isso? Porque você vem, existe algo interessante aqui, que é exatamente isso daqui, ó. A somatória dos spins, que é a somatória do fluxo, que é um campo vetorial, isso você faz, isso é o resultado do cálculo, tá? Você faz com qualquer coisa, com qualquer campo vetorial, você pode transformar ele num campo de divergente nulo e um campo de rotacional nulo. Esse é o campo de rotacional nulo, esse é o campo de divergente nulo. E o nulo está que para baixa temperatura você desacopla. Então, quando você tira a divergência desse lado aqui, ó, você some com essa divergência desse daqui e só fica o laplaciano dessa carga que é proporcional aqui. Então, tem uma parte que respeita o divergente igual a zero e outra parte que não, outra parte que é um divergente full, tá? Então, você tem a spin fragmentation, que você pode observar também experimentalmente na rede recíproca. Perfeito? Isso é o último do último que se tem, né? Porque é uma fronteira da pesquisa em sistema de spins artificiais, né? Que são novas fases da matéria.
Então, ou seja, para concluir, o que você percebe ali? Né? E aquilo lá acontece por quê? Porque a gente considerou longo alcance, né? Coisa que não está lá no sistema natural. Muitos dos sistemas naturais que as interações são de curto alcance, né? Então, esses sistemas espinhos artificiais servem para quê? Vai ter aplicação? Oxalá tenha. Mas, enquanto isso, exótico, bom, você consegue prever, né? Uma física exótica de muitos corpos ali, né? De sistemas frustrados, via imagem, que é interessante, né? Se torna, então, um lado ao chip, né? Uma abordagem de laboratório mesmo, no chip, de muitas previsões teóricas de modelos de spin, né? E que você pode ali estudar também, você pode prever, como foi mostrado aqui, estados não convencionais, etc. Você pode testar aí com variáveis que não são de spin, ir para frente, estudar a mesma coisa em sistemas em outro tipo de geometria, e estudar dinâmica, etc. Ou seja, isso era apenas para dar um flavorzinho, tá? Existe uma longa do Explorer aí, eu me desculpo pelo tempo, tá? Deu aí 1h30 mesmo, acho que eu usei 1h30, mas eu acho que a gente falou bastante sobre isso. Pode me procurar depois, escrever perguntas, o que for, tá bom, gente? Então, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês.